vamos trabalhar agora a disciplina de matemática e nós vamos voltar a falar sobre medidas. Hoje vamos falar sobre pequenas medidas. Iniciaremos com o milímetro. Você vai utilizar a sua apostila nas páginas 22, 23 e 24. E eu peço a você, se você tem uma régua em casa, pegue a régua para que você compreenda melhor o conteúdo. Nós vamos falar sobre o milímetro. Nós já falamos sobre o metro, que é a medida, é a unidade de medida utilizada para medir comprimentos, distâncias, né? O metro ele é formado por milímetros. Isso mesmo. Por exemplo, esta régua aqui da prof, ela mede 30 centímetros. Essas medidas que tem entre um pontinho e outro são chamados de milímetros. E é sobre o milímetro que nós falaremos agora. Pegue a sua apostila e abra na página 22. Na página 22, nós temos pequenas medidas, milímetro. Observe esta régua. A régua está aí na sua tela. Nós temos a régua, podemos observar que ela vai de 0 a 15. Como vocês já sabem, essa é a medida dos centímetros. Esses pequenos risquinhos que tem entre um centímetro e outro são as medidas do milímetro. Isso mesmo, as medidas do milímetro. O centímetro estão indicados pelos traços mais longos e pelos números. Quantos centímetros esta régua tem? Quantos centímetros esta régua tem? Você vai responder aí na sua apostila. Veja que entre os centímetros há espaços menores marcados com traços mais curtos. Cada espaço desse mede 1 milímetro, muito pequeno, 1 milímetro. Você sabia que você já mediu poucos milímetros? Para ter uma ideia de como você cresceu quando estava na barriga da sua mãe, compare o tamanho do feto com o de alguns alimentos. Feto é o nome que a gente dá ao bebezinho quando está dentro da barriga da mamãe. Agora vocês vão ter uma noção do milímetro e de quanto vocês já mediram dentro da barriga da mamãe. Vamos lá? Fiquem com a régua aí por perto e observem também as réguas ilustradas na sua apostila. Vamos lá. Com 5 semanas, o feto tem o tamanho de uma semente de gergelim. Mede 2 milímetros. Pegue a sua régua, pegue a sua reguinha. Vai lá no início da sua régua, no 0. Ela começa pelo 0, não é? Coloque o seu dedinho no segundo risquinho, que seriam 2 milímetros. Este é o tamanho que você tinha com 5 semanas de vida. Agora eu vejo o que nós vamos fazer com a régua que está estampada na sua apostila. Desenhe esse comprimento na régua com um traço que vai do 0 até o segundo risquinho. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua régua, tá? Você vai pegar a sua reguinha, vai colocar aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, gente. Vai colocar bem aqui. Você vai pegar o seu lápis e vai fazer um risquinho do 0 até o segundo pontinho, tá? Você vai marcar 2 milímetros dentro desta régua, do 0 até o segundo risquinho, tá bom? Tirando aí a medida de 2 milímetros, ok? Agora, nós vamos para a página de número 23. Com 6 semanas, o feto mede 4 milímetros, como um grão de arroz. Ou seja, com 4 semanas de vida, nós tínhamos, dentro da barriga da mamãe, o tamanho de um grão de arroz. E nós vamos fazer a mesma coisa nessa régua. Você vai pegar a sua régua, colocar ela aqui no início, vai marcar o 0 e vai contar 4 risquinhos e fazer um traço, ok? Marcando 4 milímetros.
Com 7 semanas, ele tem 10 milímetros e pode ser comparado a um mirtilo. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Essa informação é importante. 10 milímetros mede 1 centímetro. Portanto, 1 centímetro do 0 até o 1 são 10 milímetros. Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. E você vai fazer a mesma coisa nesta régua. Você vai vir aqui no 0, passar um traço reto até 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros, que é quanto você media quando você tinha 7 semanas de vida na barriga da mamãe. Com 8 semanas, ele já está com 18 milímetros e tem o tamanho de um grão de feijão branco. Está dizendo que com 8 semanas, nós já temos 18 milímetros, tá? Então, o que nós faremos? Nós vamos marcar 18 milímetros. Você vai pegar a sua régua, nós sabemos que 10 milímetros é 1 centímetro. E 18 milímetros, você vai contar, ou mais 8 risquinhos, e marcar 18 milímetros. Vai fazer aqui na régua, tá? Você vai do 0, contar até o 18º risquinho, marcando 18 milímetros, ok? 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, você vai até 1 centímetro e conta mais 8 risquinhos, que vai dar 18 milímetros, certo? Na página 24, nós temos a finalização desta explicação. Nós encerramos essa atividade no milímetro, tá? O restante da página vai ficar para uma outra aula, ok? Então, continuando aí sobre o milímetro. Milímetro é uma unidade de medida de comprimento e o símbolo é mm. Então, o milímetro é indicado por mm. Sempre que você ver um número com mm na frente, significa que a medida é em milímetros. Aí na sua apostila, vocês têm essa imagem com alguns exemplos, usados para indicar milímetros. Nós temos aí um lápis com a ponta de 1 milímetro, nós temos um giz de cera com a ponta de 2 milímetros e nós temos a borracha na ponta de um lápis com a medida de 5 milímetros. Nós podemos observar aí no cantinho que 10 milímetros mede 1 centímetro, ok? Agora volta aqui para mim. Essas atividades de hoje foram poucas atividades para que você compreenda o milímetro. Toda vez que você observar uma régua agora, tenha isso na sua cabecinha, tá? Esses risquinhos maiores que têm os números indicam os centímetros e esses risquinhos menores entre os centímetros indicam os milímetros, sendo que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, tá bom? Que é uma medida de comprimento, certo? Faça com atenção, com zelo, são poucos risquinhos minuciosos, milimetricamente riscadinhos. Risca com lápis, depois se você preferir, se você ver que a medida deu certinho, passa um lápis de cor colorida em cima para ficar mais perceptível, mais visual a sua atividade, ok? Tiver alguma dúvida, entre em contato com a professora e não deixe de mandar foto das atividades. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.